What's happening in Ukraine today may happen in East Asia tomorrow. This is the discussion we're having in Japan, and many people may indeed have these fears. Algo muito importante está acontecendo no Oriente. O Japão, um país que por muitos anos foi conhecido por evitar conflitos e guerras, agora está tomando decisões que estão deixando algumas das maiores potências do mundo preocupadas, entre elas a Rússia. E não estamos falando de decisões que envolvem comércio ou de acordos entre países. Estamos falando de algo muito maior e que pode mudar completamente o equilíbrio das forças na Ásia. Mas o que exatamente o Japão está planejando fazer? E por que líderes como Putin parecem tão irritados com isso? Bom, para entender a reação de Putin, precisamos primeiro entender o que o Japão está planejando fazer. Em setembro desse ano, o novo primeiro-ministro japonês chamado Shigeru Ishiba apresentou uma ideia que chamou muita atenção: a criação de uma OTAN asiática. Isso seria uma aliança militar entre os países da Ásia e do Pacífico, parecida com a OTAN que existe na Europa e na América do Norte. A ideia é unir forças para se proteger contra ameaças externas. E por ameaças externas, entenda como China, Coreia do Norte e Rússia. Mas Ishiba não parou por aí. Ele também sugeriu que o Japão mude algumas leis que existem desde a Segunda Guerra Mundial, que impedem o país de ter um exército como outros países têm. Além disso, ele escreveu um artigo para um instituto nos Estados Unidos onde sugeriu que o Japão participe de estratégias envolvendo armas nucleares com aliados como os Estados Unidos. Isso significa que o Japão poderia, por exemplo, permitir que armas nucleares americanas fossem usadas no país ou participar de planos para usar essas armas caso necessário. Isso era algo até então inimaginável. E quer saber o motivo por trás de tudo isso? A resposta é simples. O Japão quer proteger uma das áreas mais importantes do mundo. Mais de 60% do comércio global passa por as águas nessa região. Ali também estão algumas das maiores economias e forças militares do planeta. Para o Japão, construir alianças mais fortes não é só sobre evitar guerras, é sobre proteger o comércio, os interesses econômicos e garantir a segurança de países que ali estão. Além disso, há a questão das armas nucleares. Mesmo que o Japão tenha uma política muito rígida de não ter armas nucleares em seu território, cresce a ideia de que armas nucleares podem ser importantes para evitar ataques de países como a China, a Coreia do Norte e a Rússia. Em outras palavras, o Japão está começando a pensar que só palavras e acordos não serão suficientes para impedir conflitos. Como era de se esperar, a Rússia não ficou nada feliz com isso. Eles condenaram as ações do Japão, dizendo que elas são perigosas e acusando o país de exagerar as ameaças para justificar o aumento de seus gastos militares. Em resposta, a Rússia intensificou seus próprios exercícios militares no Pacífico e ameaçou aumentar sua presença em regiões disputadas, como as Ilhas Kurilas. Agora pense no seguinte: Putin já não gosta da OTAN, que ele vê como a maior ameaça contra a Rússia. A ideia de que algo parecido possa surgir no Oriente é, para ele, um grande problema. Para Putin, isso não é só sobre o Japão, mas sobre a possibilidade de vários países da Ásia se unirem contra as ambições da Rússia e da China. Putin vê isso como uma provocação direta, especialmente porque acredita que essas ações podem aumentar as tensões na região, afinal, grandes equipamentos militares estão sendo posicionados por lá. E por conta disso, Putin não economizou críticas a qualquer iniciativa como essa. Em outras palavras, ele quer deixar bem claro que essa estratégia da OTAN não pode continuar. Mas então, por que o Japão resolveu tocar nesse assunto agora? Bem, a resposta está no aumento das ameaças que o país enfrenta. Primeiro, temos a China. Nos últimos anos, a China tem se mostrado cada vez mais agressiva na região.
eles têm enviado navios de guerra para o Mar do Sul da China, realizado exercícios militares perto de Taiwan e até provocado o Japão em áreas de fronteira, como as Ilhas Senkaku, que os dois países disputam. Para o Japão está claro, se Taiwan for atacada pela China, o Japão pode ser o próximo. Depois temos a Coreia do Norte. O regime de Kim Jong-un continua testando mísseis e muitos deles caem perto do território japonês, o que preocupa bastante o governo do Japão. Por último, é claro, temos a Rússia. Mesmo com a guerra na Ucrânia, a Rússia tem aumentado sua presença militar no Pacífico e realizado exercícios conjuntos com a China. Além disso, as Ilhas Kurilas, que foram tomadas da Rússia após a Segunda Guerra Mundial, continuam sendo um ponto de conflito entre os dois países. Com tantas ameaças, o Japão sentiu que não pode mais depender apenas dos Estados Unidos para sua defesa. O governo de Shigeru Ishiba está continuando políticas que foram iniciadas por primeiros ministros anteriores, como Shinzo Abe, para aumentar o orçamento militar e comprar armas mais modernas. A mensagem é clara: o Japão quer estar preparado para se proteger, e é aqui que a OTAN asiática começa a se tornar uma boa ideia para eles. Veja, a OTAN, que existe na Europa e América do Norte, foi criada com o intuito de proteger os países aliados contra ameaças da antiga União Soviética. O principal objetivo da OTAN é que, se um país membro for atacado, todos os outros países da aliança irão ajudar. Isso se chama defesa coletiva. Essa ideia tem sido uma maneira muito eficaz de evitar ataques, porque acaba mandando uma mensagem de que ninguém nessa aliança está lutando sozinho. E é isso que Ishiba quer criar na Ásia, ou pelo menos algo parecido com isso. A ideia seria formar uma aliança entre países como Japão, Estados Unidos, Coreia do Sul, Austrália, Índia e Filipinas, para se protegerem contra ameaças vindas da China e da Coreia do Norte. O problema é que, ao contrário da OTAN, onde todos os países têm obrigação de ajudar uns aos outros, uma aliança asiática enfrenta muitos desafios. Países como a Índia não querem se comprometer a ajudar em conflitos que não envolvam diretamente seus próprios territórios. Além disso, a Constituição do Japão ainda limita muito o que o país pode fazer militarmente. Até os Estados Unidos, que são o maior aliado do Japão, estão sendo cuidadosos. Autoridades americanas disseram que a ideia de Ishiba é algo precoce e que o melhor seria fortalecer alianças que já existem, como o Quad, que é uma parceria entre Estados Unidos, Japão, Índia e Austrália. Mas, na prática, o Quad não resolve o problema do Japão, afinal, ele é apenas um grupo de diálogo entre aliados. Embora essas nações realizem exercícios militares conjuntos, o Quad não opera sob um princípio de defesa coletiva, nem seus membros esperam ou antecipam esse tipo de coisa, ao contrário do que vemos na OTAN. Então, o que podemos esperar daqui para frente? Bem, essa ideia de uma OTAN asiática não foi muito bem recebida. No Japão, principalmente, o debate sobre mudanças na Constituição e até sobre armas nucleares certamente vai continuar. Ainda assim, mesmo que uma OTAN asiática pareça algo distante, o que o Japão está fazendo está forçando outros países da região, como a Coreia do Sul, a pensarem em suas próprias estratégias de defesa. No final das contas, essa ideia não é só sobre defesa, é sobre sobrevivência em um mundo onde os conflitos estão aumentando. O Japão não quer mais ser apenas um espectador, ele quer ser um líder na segurança de sua região. E você, o que acha? Será que uma OTAN asiática é o melhor caminho para o Japão e seus aliados? Ou será que isso pode trazer ainda mais problemas? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até a próxima!